Bom, gente, hoje eu tô falando um assunto que vai ser, bom, pelo menos na minha bolha, é muito discutido, que é sobre viver um 2026 mais offline. Eu não sei como é que tá a bolha de vocês, mas pelo menos na minha bolha, que é a bolha do Substack, as pessoas vinham falando muito sobre romantizar a vida. Até no TikTok também, eu acho que falavam sobre isso também. Romantizar a vida, fazer caminhada, estudar luz de vela. Isso daí virou o auge. Eu estou estudando enquanto a vela tá acesa. E eu lembro que aparecia vídeos também do pessoal, tipo, apagando a vela, né? Pra quando cansou. Por um meme. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. A questão é, enquanto tava essa bolha de romantizar a vida, surgiu pra outro ponto, que é de ser performático. Eu não sei se era no trend, mas eu vi algumas pessoas no TikTok postando sobre coisas que eu faço que são performáticas. E eu lembro que alguns vídeos que eu vi era de uma menina que fazia arquitetura em Paris, tinha um pessoal que fazia caminhada, que fazia teatro em algum lugar lá, enfim, as ações que eles falaram que era performática. E aí depois o pessoal começou a falar, nossa, isso é tão performático, isso daí é falso. Eu fiquei, não quero isso na minha bolha não. Mas o ponto é o seguinte, a gente está vivendo um período de muitos avanços tecnológicos. Assim, eu sei que pra gente pode não ser nada, mas se for comparar a, sei lá, 1980, era o equivalente ao telefone. Bom, não, eu sei que o telefone não foi criado nessa época, mas a questão é, imagina aí, você se comunica por cartas, a sua vida toda, seus avós e não sei o que, e do nada alguém surge, nossa, temos um negócio, um tijolo, que vai dar pra você falar com outra pessoa, se essa pessoa tiver um tijolo também, né? Porque os celulares, antigamente, já alguns anos atrás, eram enormes. Mas eu vou ficar, tá certo isso? Como é que funciona? Entendeu? Então, pra gente que o iPhone lança a cada ano, é normal. Mas, de certa forma, a gente vive um período de muito uso da tecnologia. Tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o celular, tem notebook, tablet, iPod, iPad, Kindle. E o que acontece? Na minha bolha, por exemplo, a gente está falando muito sobre viver um período mais offline. Eu não sabia, mas eu vi algumas pessoas comentando sobre querer fazer álbuns de fotos. Inclusive, eu falei em algum outro vídeo aí que eu não lembro qual foi, que eu tava planejando fazer um álbum. Eu não sei se é essa tentativa de ficar offline, mas é uma coisa boa. Porque, como eu já falei antes, a gente guarda muita foto no celular, mas aí a memória enche, a gente apaga, a gente fala, nossa, e a foto de tal dia? Não tem, apagou. Entendeu? Então, memórias físicas, né? São uma coisa muito boa. Inclusive, tem uma newsletter que eu acompanho lá no Substack, que é o Clube da Offline, que ela tá fazendo não sei se é um projeto, enfim, que ela posta todos os dias ideias de coisas pra você fazer offline. Eu sei que é irônico porque, na verdade, é uma rede social, não tão social, mas é uma rede social, e que você está online para você escrever e postar. E ela mesma diz isso, que ao longo do tempo que ela começou a escrever no Substack, justamente para exercitar o ato de escrever, ela passou muito tempo mais online, apesar da newsletter dela ser Clube do Offline. Então, o que acontece? É irônico, né? Você cria algo com um objetivo e esse objetivo vai por terra porque acontece justamente o que você estava tentando evitar. Faz sentido? Enfim, o que acontece? Como eu estou dizendo, na minha bolha a gente está falando muito sobre isso. E eu tenho problema de tela. Eu não quero nem mais olhar a minha tela, mas eu lembro que quando eu tava fazendo cursinho, eu falava, eu estou fazendo cursinho, eu não posso pegar no celular. E eu tentava deixar o celular na mochila, mas invariavelmente eu acabava pegando. Então eu falava, eu só posso ter X hora de tempo de tela. Não e olha que eu nem botei o tempo. Eu não sei como é que eu boto no meu celular. Eu botei o meu no TikTok. Eu botei 40 minutos no TikTok. Eu confesso que às vezes eu boto a senha e eu continuo assistindo e eu me sinto mal depois. Mas, no geral, eu tô conseguindo ir até bem. Antes era 1h30. Só que eu falava, não, eu vou diminuir. Porque se antes, com 1h30, eu já botava senha pra conseguir assistir mais. Imagine com 40 minutos, entendeu? Então, a minha
A minha solução foi, vou botar mais tempo, porque se eu botar mais tempo depois, fica menos tempo do que se eu botar se tivesse 1 hora e meia. Faz sentido? Eu não sei se faz, mas eu espero que sim. Enfim, o que acontece? Vou falar um pouquinho também sobre coisas que eu quero fazer fora do online. Eu sei que é muito irônico falar isso, porque, primeiro, as coisas que eu quero fazer, eu vou usar a internet. E pra usar a internet, obviamente, eu tenho que ter algum dispositivo. Eu uso meu celular muito pra vagabundar, no sentido literal da palavra. Mas eu tenho o meu tablet. O meu tablet ele não tem jogo. Os únicos aplicativos que ele tem é aplicativo pra assistir, porque eu uso... tem a Netflix, tem o aplicativo pirata, que eu não deveria estar falando sobre, né? Mas... pra assistir. Mas eu não sou viciada em série. Eu não gosto muito de assistir série. Eu assisto filme. Toda semana eu assisto pelo menos um filme. Às vezes eu assisto 2. Porque eu faço as minhas unhas. Aí, por sinal, eu tenho que fazer. Ó, isso aqui, ó. Tá descascando. Hoje é dia de fazer. E o que acontece? Enquanto eu estou fazendo as minhas unhas, eu estou assistindo. Então, geralmente, eu uso o tablet pra assistir. Como eu faço na casa da minha tia, geralmente eu faço de tarde. No caso, hoje eu vou fazer de tarde quando eu chegar na casa da minha tia. E ela tá dormindo, então eu uso o tablet e boto o volume baixinho. Mas às vezes ela acorda e eu ainda tô fazendo a unha porque eu começo tarde. Aí ela fala, tá assistindo o que, Lara? Aí a gente bota na TV e assiste. É o único momento da minha semana que eu assisto um filme. Porque eu não gosto muito de série. A última série que eu assisti foi Cidade Invisível e eu não terminei. Eu parei na segunda temporada, eu não faço a menor ideia do que acontece. Porque eu ainda não terminei, justamente porque eu não gosto de assistir série. Eu tenho algum problema que eu não gosto de me prender. É uma coisa que demora. Quando eu vou procurar alguma coisa para assistir, alguma série pra assistir, o que é muito raro, eu olho os números de temporada. E fico... Não vou assistir tudo isso não. Não vou não. Já teve séries. Chica Vampiro, que tem na Netflix. Eu não terminei até hoje. Eu comecei a assistir quando eu era criança. Eu não lembro que episódio eu parei. Aí... eu agora grande, eu acho que foi ano passado ou ano retrasado, lançou na Netflix. Aí eu, vou assistir. Não terminei, até hoje. Não lembro nem que episódio eu parei. E eu sei que tem muitos episódios, mas é porque, apesar de ser uma coisa que eu gosto e eu quero assistir, eu não consigo ficar muito tempo me prendendo. E aí você pergunta lá, com quem é que você gasta o tempo de tela? Nem eu sei. TikTok é responsável. Não sou muito ligada ao Instagram. Eu fui viciada no Instagram por causa do meu tempo no TikTok, mas aí nem isso eu tô usando. Então o que acontece? Eu uso o celular pra jogar. Eu gosto de jogar Minecraft. Aí eu fico um tempão jogando Minecraft ou rolando Substack. Eu sei que o Substack é mais saudável, mas ainda é uma rede social e ainda ocupa o tempo e eu ainda fico de frente pra uma tela. E isso é ruim. Então o que acontece? Coisas que eu quero realmente fazer pra parar de usar. E só usar o tablet, porque o tablet eu uso pra estudar, como eu falei, e pra assistir. Né? No caso, meu estudar seria assistir vídeos, procurar conceito, procurar provas, questões na internet pra escrever. Pra escrever, pra estudar, pra entender o assunto. Então, o que acontece? Eu quero evoluir no francês esse ano. É a minha meta. A meta é francês esse ano. Aí você me pergunta, Lara, como é que você vai aprender? Meu filho, eu não sei. Do mesmo jeito que eu dei um jeito que eu aprendi um pouquinho de inglês, e olha que eu parei de estudar inglês. Então, meu inglês, às vezes ele tá bom, às vezes ele tá ruim. Eu olho, tipo, era 2 vezes o cérebro fica aquela rodinha carregando. Aí eu não vou dizer que eu sou fluente, porque eu não sou fluente. Eu não sei nem se o meu tá avançado. Eu acho que ele tá no intermediário, meu inglês. E o espanhol, eu não vou também dizer que eu sou fluente, porque eu acho que eu vou estar me superestimando, então deixa pra lá. Então eu vou aprender francês do mesmo jeito que eu dei um jeito. Eu gosto de ouvir música é muito bom. Não sei porquê, eu amo ouvir música, aí eu busco a tradução, e aí eu lembro, e aí eu traduzo na minha mente enquanto eu tô escutando a música. Então, eu não vou dizer série porque eu não assisto série, então... Mas tem gente que assiste e consegue entender pela série. Mas eu gosto de filme. Eu gosto de procurar o filme e às vezes eu assisto ele no idioma original dele. Às vezes. Quando eu tô com vontade. Então, geralmente, o que eu faço mais é ouvir música, eu uso o dicionário. Sim, eu me sinto meio velho usando dicionário, apesar de que eu não sou velho. Mas eu gosto de usar o dicionário. Então, eu tenho um dicionário do francês pro português que eu costumo usar. Nossa, como é tal palavra? Aí eu vou lá no dicionário. O problema é que ele é francês-português e não português-francês. Então, na hora que eu vou procurar, fico...
não é igual, não. Aí às vezes eu tenho que usar o Google Tradutor, o que atrapalha o processo. Mas eu gosto de escrever frases, tipo, coisas que eu usaria no dia a dia. Não é tipo, eu me chamo Lara, não sei o quê. Esqueci agora como é que fala isso aí em francês. Olha que lindinho, meu caderno de francês, todo bonitinho, cuti-cuti. Cadê? Eu tenho pronomes aqui, não sei. Eu anotei algumas coisas bestas que eu já sabia, mas eu falei, vou anotar, né? Eu tenho espaço pra isso. Aí tem os pronomes aqui, tem a frase de sobrevivência, né? Que são cumprimentos. Tem bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, ne comprends pas. Eu anotei flores, não me perguntem por quê. Eu acho que. Eu não lembro nenhum motivo por quê, mas eu tava vendo. Eu lembrei da minha flor favorita. Minha flor favorita é tulipa. Aí eu fui procurar. E aí tulipa se escreve tulipe, mas se pronuncia tulipa. E aí eu anotei outras flores. Tipo dente de leão, que se pronuncia piseli. Camomilha, que camomilla. Mirra. Que nem italiano, né? Tem rosa, que se pronuncia rosa. Rosa, com Z. Temos o girassol, que se pronuncia turnassol. Hibisco. Por que eu botei hibisco? Porque eu gosto de hibisco. Não sei. Hibisco é aquelas flores que a gente acha na esquina. Pra quem não sabe, né? Porque esse dia eu descobri. Esse dia não, ano passado, eu tava saindo com minha amiga. A gente tava indo comprar hibisco seco. E aí eu falei, nossa, a gente bem que podia roubar esses hibiscos dessa flor, né, que tá aqui, e levar. Só que tem que esperar secar. Ela, essa flor é hibisco? Eu, sim. Você não sabia? Ela, não! Eu perdi de roubar a flor da esquina. Enfim, aí a gente teve que comprar. A gente não pegou o hibisco da esquina. E lavanda. Enfim, não escrevi muitas flores. Aí eu botei outras coisas relacionadas a isso, né? Que são pétala, planta, tisa, resina, que são, respectivamente, pétalas, plantas, calas e raízes. Enfim, não vou me demorar muito. E tem esse desenho, eu achei muito bonitinho. Olha que petitico. Eu pensei nisso como um exercício pra fazer. Tipo, eu desenhar um desenho e aí eu escrevi o que ele tá fazendo. Então, isso daqui, eu tentei usar o dicionário pra pesquisar como é que escrevia coelho em francês, mas eu não sabia. Como eu falei, meu dicionário é francês, português, e não português, francês. Então tava como é que se escreve coelho em francês. Eu fui lá no Google Tradutor, porque eu não sabia, né? Aí depois que eu passasse o dicionário inteiro, eu não tinha perdido meu tempo. Bom, mas apesar de que isso é um exercício. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler dicionário. Não me pergunte por quê. Eu tava esperando pra pegar meu dicionário. Eu acho até que ele tá na minha estante. E eu usava ele, ficava, nossa, essa palavra é isso. Quando eu falava isso, pessoal, você é maluca? Tipo, e tinha gente que não acreditava. Mas aí eu tenho uma amiga que ela também fazia o mesmo. Então eu me senti mais incluída. É estranho, né? A gente se sente estranho. Que especial, ou tipo burro, ou meio idiota, ou tipo, meu Deus, essa menina tem os parafusos a menos. Mas aí a gente conhece alguém que gosta da mesma coisa, ou que fez a mesma coisa, e a gente se sente mais aceita. Bom, para além do francês que eu quero aprender, eu tenho um outro caderno. Olha que coisa linda, gente. Esse caderno aqui, da Noite de Van Gogh, eu ainda não escrevi nada. Por sinal, eu botei umas figurinhas aqui. Eu tenho um bocado de figurinha, gente. Olha que bonitinho. É eu ia falar o Pocoyo. Eu esqueci o nome desse negócio. Enfim, eu salvei. Botei algumas figurinhas aqui porque eu quero decorar a primeira página. Tanto que no meu caderno do francês eu também não botei a primeira página porque eu quero decorar bonitinho. Eu não sei se eu vou botar meu nome ou tipo propósito. Enfim, esse vai ser o meu caderno de... Esse vai ser o meu caderno de curiosidades. Curiosidades, conhecimentos, barra conhecimento. Entendeu? Faz sentido? A proposta é, literalmente, eu escrever coisas que eu quero estudar. Eu tenho esse mini caderno. Ele era decorado, mas aí as figurinhas meio que caíram nele. E aí eu fiquei com preguiça de colar de novo. Aí só ficou isso aqui, que é a primeira capa. Que está... Eu sei que tá... ao contrário, mas tá escrito Lara e suas referências.
E aí tem um boneco segurando um pirulito, eu achei bonitinho. Enfim, as minhas referências são coisas aleatórias, muito aleatórias. Tem, por exemplo, youtubers que eu queria ver, né? Porque eu vi recomendação no canal do Arthur Miller. Aí eu anotei pra ver depois. Tem algumas frases, tem conteúdos. Tanto pro Substack, né? Porque eu escrevo lá no Substack. Apesar de que a minha meta era escrever uma vez por semana, eu não tô conseguindo manter isso. Eu consegui manter isso por 2 semanas. Mas eu fico com medo. Na verdade, eu fico sem ideia, né? Porque o que acontece? A gente passa tanto tempo no celular e às vezes o celular ajuda a gente a pensar em um conteúdo. Mas às vezes ele não ajuda, porque a gente tá tão imersa naquilo que a gente tá assistindo, que tá vendo, que a gente não pensa, nossa, eu tenho que criar conteúdo. E, ironicamente, uma frase que eu botei no Substack há um tempo, quem diria que a parte mais difícil de criar é criar? Eu não sei se eu li isso em algum lugar, mas eu sei que eu escrevi lá. E eu acho que faz total sentido, porque, por exemplo, eu tenho anotado nesses caderninhos as ideias que eu penso em botar aqui pro YouTube. Só que, o que acontece? Eu acho que eu tenho 4 ideias aqui anotadas. Eu devo ter algumas... Tinha algumas no celular. Aquele grupo que eu tenho de anotação, sabe? E aí, o que acontece? Eu tenho 4 ideias aqui anotadas e 2 eu já escrevi. Ou seja, essa é a terceira e a outra eu não sei se eu vou fazer. Porque a ideia que eu tive... Total spoiler. Seria uma animação. E eu nunca animei nada. Então... e também eu tenho medo do YouTube entender como se eu estivesse botando outras coisas diferentes. Mas a ideia seria contar uma história. E a história seria por meio de uma animação. E, assim, esse é o terceiro vídeo. Eu tenho outro. Eu não sei se daqui... Bom, eu tento postar uma vez por semana. E uma animação demora. Então eu teria que começar logo. Então, veja bem. Durante a semana que vai vir, eu teria que escrever o roteirinho. Eu não tenho roteiro pra esse vídeo, mas eu teria que escrever um roteiro pra essa ideia em si. E aí eu teria que escrever o roteiro e animar, que é uma coisa que eu nunca fiz, então eu teria que aprender. E ainda corre o risco do YouTube entender que eu tô fazendo coisas aleatórias e não saber pra quem mandar. Mas eu acho que seria interessante, por quê? A proposta desse canal é fazer um diário digital, que apesar de eu estar tentando ser offline, mas eu tenho que postar aqui, porque eu quero postar, e como eu falei, era uma das minhas metas, que deveria ter sido feita ano passado, mas eu não fiz, então ficou pra 2026. O que acontece? Eu, obviamente, acho que seria interessante se alguém acompanhasse, né? Bom, a questão tem problema do algoritmo do YouTube, né, dele entender que é outra coisa. Enquanto eu tô nesse processo de escrever o roteiro e aprender a animar, e animar em menos de uma semana, né, porque tem que ver logo tudo isso, eu tenho que pensar em outra ideia, porque tem a semana seguinte. Nossa, mas você tem uma semana pra pensar. O problema é que eu procrastino. Gente, eu assumo. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu posso ter ideia aqui e eu só vou gravar um dia antes do dia que supostamente eu deveria postar. Por exemplo, eu tô com a meta de postar todo sábado. Eu acho que eu já postei uma vez na quarta, mas eu quero tentar postar todo sábado. Por quê? Porque no sábado eu não vou fazer nada. Bom, eu tenho uma semana livre, entendeu? Então, eu posso muito bem gravar o vídeo, que nem eu tô fazendo agora, editar, no caso, fazer os cortes dos momentos que eu fico tipo, nossa, esqueci isso. E aí eu vou editar, exportar e eu boto no sábado, porque aí fica um dia específico. E aí você pensa, nossa, por que você quer um dia específico? Porque aí eu vou ter o comprometimento de fazer o vídeo, editar, postar. E aí fica mais fácil, porque como eu procrastino demais, eu preciso ter alguma coisa que me faça ter um senso de urgência. Se eu ficar deixando tudo pra... Nossa, amanhã eu tenho que postar, então eu tenho que gravar e editar tudo hoje, isso não vai dar certo. Primeiro, vou me sobrecarregar. Segundo, tem a questão da ideia, como eu falei. Eu não tenho todas as ideias anotadas, então não vai adiantar nada. Eu falo, nossa, eu tenho que postar amanhã. Mas hoje, que é o máximo de tempo que eu tenho pra gravar o vídeo, editar, eu tenho que passar uma ideia. Eu posso ter me perdido em algum momento da minha linha de raciocínio, mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas é essa a grande questão. Criar conteúdo é difícil. Eu tenho aqui anotado as coisas porque, primeiro, eu quero tentar usar meu celular, como eu falei. E também porque escrever é mais fácil. Se eu ficar jogando tudo no meu grupo de anotação no celular, eu vou me perder. Tanto que esses dias eu fui dar uma limpa e aí eu achei umas coisas nada a ver. Pra vocês terem noção,
Até fala de trabalho da escola tinha nesse grupo. E olha que eu tinha outro grupo que era para jogar as atividades da escola. Para vocês entenderem como estava bagunçado. Então, minhas propostas para esse ano de 2026, para tentar ser menos offline, para tentar ser menos online, reduzir o meu tempo de tela. O francês, como eu já falei, o caderno de curiosidades, e eu sei que, ironicamente, para eu estudar, eu vou precisar estar online, porque eu preciso usar a internet, para usar a internet tem que usar o dispositivo, e como eu sou procrastinadora e TDAH, isso vai atrapalhar, porque em algum momento eu vou me desviar. E esse caderninho, que eu já carrego ele desde o ano passado. Não lembro em que mês eu comprei, mas ele tem pouquíssimas páginas. Eu tenho, literalmente, isso de páginas escritas e isso de páginas não escritas. Bom, obviamente que eu não quero... Nossa, eu tenho que escrever tudo, absolutamente tudo. Mas é bom, né? Escrever é bom, a gente exercita o cérebro. E também eu estou pensando em estudar para concurso. E eu vou ficar online. Porque eu postirei tudo em PDF e é no tablet. Às vezes eu me arrependo das coisas que eu mesma me coloco. Mas, como eu falei, temos essas propostas para 2026. O álbum, o francês, o caderno de curiosidades e o meu caderno de anotações. Ah, temos mais outra coisa. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas eu tenho uma Cybershot. Eu acho que eu devo ter falado, não lembro. A bichinha tá toda... Ó, isso aqui, gente. Eu tenho que cuidar desse negócio. Era um coração e tinha um L, só que eu perdi os outros de trás. E também porque ele fica dentro do saquinho, né? Porque eu morro de medo de ralar a tela, de ralar a câmera. Aí acaba que os strass ficam saindo do lugar. Não entendo por quê. Eu quero muito tirar foto assim, ó. Tá. Eu quero muito tirar foto na Cybershot. Eu sei que eu não tenho cabo, né? Porque a minha tia que me deu essa câmera, a câmera era dela. E eu não sei onde é que tá o cabo dela. E, na verdade, ela não sabe onde é que tá o cabo dela. E eu me esqueço de perguntar. Mas eu quero tirar muitas fotos esse ano. Ah, você vai ter que carregar a câmera pra todo lugar. Ela é minúscula. Minúscula. Cabe em qualquer lugar. Ah, que você vai tirar foto em todo lugar. Nem eu gosto de foto, mas eu acho que seria interessante tirar foto com a Cybershot. As poucas fotos que eu tenho aqui, eu lembro dos momentos que eu tirei. E eu também tenho um vídeo também. Que eu realmente gostei. E olha que foi gente que eu nem tinha tanta intimidade, mas o vídeo saiu bonitinho, eu achei bonitinho, porque é uma memória boa. Eu acho que eu não tenho nenhuma memória ruim que eu tirei com essa foto. Eu acho que ninguém tiraria foto de um momento ruim, né? Na verdade. Mas vocês entenderam. Então... 2026 vai ser mais offline. Ironicamente, enquanto estou online postando. Bom, gente, foi isso. Um beijo.